Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de princípio fundamental da dinâmica. Vocês vão dizer o que é isso, professor? É a segunda lei de Newton. Pô, importante então, hein? Importante. Assunto muito importante hoje, hein? Segunda lei de Newton, ó, número 10 de dinâmica. Olha só, legal, né? Ô, professor, o que significa isso? Né? Princípio fundamental da dinâmica. Lembra que a primeira lei era princípio da inércia. Lembra da inércia? Falava de MRU e falava de repouso. Né? Lembra que para tirar um corpo do repouso, a gente tem que aplicar uma força. Certo? A gente tem que investir uma força. E isto é a inércia. Né? Quanto mais massa se tem, mais inércia se tem. A inércia é a resistência que o corpo tem à entrada em movimento. Só que nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com movimento. Movimento. Dinâmica lembra movimento, né? Lembra que lá na aula passada a gente falou de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, né? E o dinâmico tem a ver com movimento, o estático quer dizer que está parado. Isso aqui é o princípio fundamental do movimento, da dinâmica, então, que é a segunda lei de Newton. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que é muito bem-vindo nesse canal e muito obrigado pelo apoio. Tá? Vamos lá, então. Olha só, o que diz esse princípio fundamental da dinâmica? É bem simples. Se um corpo tem aceleração diferente de zero, então há uma força resultante aplicada sobre ele. Ah, professor, entendi. A primeira lei, que era a lei da inércia, falava da aceleração nula. E aqui se fala de uma aceleração que não é nula, uma aceleração que existe. E se tem aceleração, vai ter uma força resultante aplicada sobre o corpo. Exatamente isso. Gente, lembra que a aceleração é a taxa de modificação da velocidade. Então, se a velocidade se altera, é porque há aceleração. Então, se nós temos uma velocidade que varia, que se modifica, que não é a mesma com o passar do tempo, é porque há uma aceleração. Então, a aceleração não é nula, ela é diferente de zero. E aí a gente pode ter garantia que a força resultante ela vai ser diferente de zero. Ela vai existir, vai ter uma força resultante aplicada sobre o sistema. E isso nos leva a uma equação. Essa equação é muito importante, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Que a gente também, às vezes, encontra escrita da seguinte maneira. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu gosto muito porque a gente pode pegar uma frasezinha assim, a força é má, força má, força má. É legal, né? A gente pega a ideia. Força é igual a massa vezes a aceleração. Mas nesse caso aqui, eu estou pegando o fundamento da lei. O fundamento da lei diz que a força resultante ela é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração, porque a aceleração, nesse caso, ela é variável ou ela é constante, mas ela vai existir. Quer dizer, a aceleração ela vai existir. Nós aqui trabalhamos muito com o M, R e o V, lá na cinemática, em que a aceleração ela é constante. A gente pega um intervalo de tempo onde a aceleração é constante, mas ela pode até ser variável. E aí, se ela varia, a força também vai variando com o passar do tempo. É ou não é? Muito bem, então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, gente, entra umas coisas importantes que a gente tem que observar. Força é medida em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Uma situação que a gente pode se perguntar é a seguinte, ó, até botei já um textozinho para a gente fazer aí, que é somente a força resultante eu posso calcular pela equação da segunda lei? Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Lembra de uma força chamada força-peso? Lembra da força chamada de força-peso? Vocês vão dizer, claro, né, professor? Quem é que não lembra da peso? A gente já falou várias vezes da força-peso. Pois é, a força-peso ela não é calculada multiplicando a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, né? Então, veja que eu estou simplesmente utilizando aquela equação ali, né? Não é uma força resultante, nem sempre o é. Pode até ser na queda livre, será. Na queda livre será. Mas nem sempre o é. E ela pode ser calculada em qualquer situação, pegando a massa e multiplicando pela gravidade. Agora, veja bem, ó, se eu tenho a força de atrito, por exemplo, né, eu já vou calcular de uma maneira diferente. Professor, se eu estou na horizontal, a força normal não é igual à força-peso? Sim,
E, de novo, se a normal é igual a força-peso, então se eu tiver um movimento que está ocorrendo na horizontal, assim, a força normal ela é igual a peso, não é um plano inclinado, viu? Plano inclinado isso muda. Tá? A normal é igual a peso, eu posso dizer que a normal também vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa fórmula, essa equação, eu não uso somente para a força resultante. Um pouquinho de cuidado aí, então, nesse sentido, né? Olha só, vamos tentar solucionar um testezinho que eu coloquei para nós ali. Diz assim, um bloco de 8 quilogramas. O que é 8 quilogramas? É a massa. Se movimenta em uma superfície horizontal. Aquela que é normal é igual a peso, professor? Exatamente. Cuja força de atrito entre as superfícies é de 30 newtons. Isso aqui é a força de atrito. E é submetida a uma força de 70 newtons. Essa força que é submetida a gente chama de tração, né? A gente vai supor, como ele não disse nada, que essa tração é feita também na horizontal. Podemos afirmar que a aceleração será de... Opa, o que ele quer é a aceleração. Está querendo a aceleração. Então, vamos lá, certo? Quais são os dados que a gente tem? A massa, 8 quilogramas, a força de atrito, 30 newtons, e a força de tração, que eu vou chamar de T aí, 70 newtons. Às vezes é bem legal fazer o desenho ali, né? Como a gente sabe já que a normal vai ser compensada pela força-peso, então a gente teria assim, ó, uma força de 70 newtons, por um lado, né, puxando aí o nosso objeto, o nosso bloco. Lembra que na física a gente chama tudo de bloco, né? Qualquer coisa a gente chama de bloco, para não chamar pelo nome, a gente chama de bloco. Tá? E o atrito aqui é de 30 newtons, né? Então, olha só, qual seria primeiramente a força resultante? A resultante aí é a tração menos o atrito. Concorda comigo? Então, a resultante vai ser o quê? 70 menos 30. A primeira coisa que a gente calculou aí é a força resultante, que a gente vai ter, então, um resultado de 40 newtons para a força resultante. Agora, olha só, a gente tem a massa do bloco, né? A gente sabe que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que eu quero é a aceleração. A resultante eu tenho que é 40, a massa eu sei que é 8, e a aceleração é o que eu estou querendo. Eu posso escrever isso invertido, né? A aceleração vezes 8, ou 8 vezes a aceleração, é igual a 40. E aí eu vou ter o quê? A aceleração é 40 dividido por 8. Então, descobri, enfim, que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, que é 40 dividido por 8, né? Professor, legal, legal. Então, esse é um típico teste que envolve o princípio fundamental da dinâmica. Aquele que fala que se há aceleração, se há do verbo haver, se há aceleração, há força resultante. Se há aceleração, há força resultante. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o princípio fundamental da dinâmica e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Até a próxima. Se chegou até aqui, já faz um comentáriozinho, tá bom? Tchau!